Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, brilhando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa penúltima noite deste ano. Então, na semana que vem é o nosso encerramento. A gente faz sempre um recesso no final do ano e também os períodos de festa, né, como o Carnaval. Então, na semana que vem a gente vai ter a nossa palestra de encerramento e também uma atividade, uma dinâmica aí diferente para a gente celebrar todo esse ano que passou, de tantas dificuldades que a gente já superou em si. Então, fica já o nosso aviso que semana que vem é o nosso último encontro desse ano. E a gente retorna, a princípio, na última segunda-feira de janeiro, tá? Não sei exatamente agora o dia, mas na última segunda de janeiro. Quem tiver um pedido de música, só fazer, tá? Se eu souber, eu vou fazer. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me traz tua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensinas em santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai.
te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faça um milagre em mim, faça um milagre em nós. Deus está aqui neste momento, sua presença é real e meu. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todo o seu tormento. E ainda se noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Tá bom? Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Nossa dor venha alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará
às vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória de entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir, e o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque na palma da mão. Preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais
eterno. O mundo precisa saber da verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Hoje a palestra é comigo e tem alguma coisa a ver com essa música aí. Que às vezes nós perdemos tempo nos distraindo, né? Pensando no ontem e no amanhã, esquecemos de viver o hoje, né? Que é a única responsabilidade que nós temos é com hoje. Ontem já passou, o futuro a gente nem sabe o que vai acontecer. Possa gostar mais da vida, né? Do que vive hoje. Isso não tem idade, né? Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faça escutar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, não tirar do meu coração daqueles filhos que sofreram. Peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivie o peso da cruz e receba minha mãe junto a Jesus. Nossa Senhora, minha mão, cuida do meu coração. No meio desse me ajuda aí.
Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Durante a procissão acredite, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos a vossos pés, estendei as vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, a minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, minha vida, meu caminho, cuida de mim, cuida de nós. Tem alguém de aniversário mais aí? Manda a dona. Vamos cantar parabéns, pessoal? Então vamos lá? Homenagem a 80 anos, né? Não é 80 meses, 80 dias, né? É história, cara. Vamos cantar parabéns? Parabéns pelo dia de todos os aniversariantes deste mês aqui na casa. Eu não quero tanto. Vá, pega uma água para mim, faz favor. Bom, gente, vamos lá. Penúltima palestra do ano, penúltimo encontro nosso aqui presencial, e me sinto muito honrado por fazer parte dessa casa. Posso dizer que nos últimos anos eu sempre fiz a palestra de encerramento, né, dos anos, ou sempre antes do recesso, sempre foi comigo. A última antes do recesso, da pandemia, inclusive, foi comigo, né? Então, hoje é a penúltima, para quebrar um pouco essa rotina.
Não sei se quer dizer muita coisa isso, mas a nossa entrega, a nossa dedicação é a mesma. Então, a gente fica marcado por isso aí. Como eu venho falando sempre, eu sou muito grato por estar nessa casa aqui. E se a gente está numa posição aqui de passar uma mensagem para vocês e cantar uma música, não significa que nós somos superiores de uma forma ou outra. Significa que nós temos aqui a oportunidade de nos melhorarmos, de estar sempre conduzindo os estudos da melhor forma possível e que a gente possa também estar no sentido de aprender com tudo isso que nos é passado nos temas da palestra. Bom, o tema de hoje em específico, o Aldir deixou bem livre para que eu escolhesse o tema, né? Na verdade ele aceitou, porque eu fui lá e me prometi sugerir temas e todo mundo aceitou. Então, esse ano, como eu estava falando antes aqui, no intervalo das músicas, foi um ano que a gente superou muitas coisas, né? Em relação à pandemia, em relação a conflitos, em relação a notícias, guerras, né? Tantas situações turbulentas que acabam nos afetando, né? Tudo que a gente consome no dia a dia de informação, de notícias, de conversas com os amigos, acaba nos influenciando, pois nós estamos aqui num mundo onde nós influenciamos pessoas pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, e nós também somos influenciados a todo momento. Então, por isso que a gente diz que aqui, né, no plano físico, é uma terra que já está passando, né, de provas e expiações para o mundo da regeneração, mas que aqui é um lugar de exercício. E que todos os dias, quando a gente acorda, o nosso ânimo do dia é um exercício, a nossa primeira palavra do dia é um exercício, a nossa primeira atitude durante o dia é um exercício, a nossa convivência em grupos, nossos colegas de trabalho, no trânsito, nossos amigos, nossa família, é um exercício, principalmente de paciência. Né? Tem uma palestra da Mônica que ela fez aqui que eu nunca esqueci da fala dela, né? Faz um tempinho já, mas que retrata bem tudo isso. E quando a gente busca fazer nossa prece pedindo algo que a gente quer, geralmente a gente pede paciência, né? A gente pede paciência, força. Só que a gente imagina que essa paciência venha com uma poção mágica, né, que entre na nossa mente, no nosso pensamento, um poço de paciência. E na verdade, quando a gente pede tal atribuição, nos é apresentado situações para que a gente pratique cada vez mais a nossa paciência e que a gente tenha a oportunidade de nos melhorar. Então, se a gente quer paciência, se a gente pede paciência, a gente sente que precisa ser paciente, é aí que vão acontecer situações que nos tiram do sério, que nos desestabilizam, para que a gente possa realmente nos lapidar nesse sentido da paciência. Vocês concordam com isso? Faz sentido? A todo momento a gente pede mais força e é aí que vem mais desafios, aí que vem mais coisas ruins que a gente julga, né? E que a gente também pode perceber que coisas boas e ruins são tudo relativo, tudo para o nosso aprendizado. Bom, vamos entrar aqui já, beleza, no tema, para a gente não dispersar muito. E quero pedir também a contribuição de vocês, se vocês tiverem alguma pergunta no final sobre isso que eu acabei de falar, alguma colocação, ou sobre aquilo que a gente vai debater aqui essa noite, vocês fiquem bem à vontade, tá? Então, na verdade, o tema de hoje é basicamente a empatia. Porém, existem fatores anteriores à empatia para que eu possa desenvolver essa empatia. E eu contextualizei isso como final do ano, como a gente está num período de encerramento já das atividades, em que a gente possa voltar no próximo ano com uma forma mais consciente do que a gente está fazendo aqui na casa, o que a gente está fazendo no dia a dia. Eu resolvi trazer a Escritura do Evangelho segundo o Espiritismo como um guia prático para a nossa evolução moral e intelectual. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho em si, até eu trouxe para mim na mochila, ele é considerado, então, um guia para que a gente possa seguir todas as leis divinas. E seguindo as leis divinas, teoricamente, né, na prática, a gente chega em todas as
aquilo que a gente busca, empatia, amor próprio, né, cultivar as leis do amor. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra codificada por Allan Kardec, isso lá em 1863, se eu não me engano. Então, é uma forma de organizar todos os ensinamentos lá do Novo Testamento numa visão espírita, numa ordem cronológica, e Allan Kardec era conhecido por ser uma pessoa muito metódica, que precisava que tudo estivesse numa ordem, numa sequência, num sentido de crescimento, de evolução de ideias e pensamento. Então, todas as partes do Evangelho são, a gente não pode descartar em nenhum sentido, pois tudo tem uma sequência, tudo tem um porquê e tudo tem uma lógica. Então, ele é subdividido, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Não trouxe, esqueci em casa. Vamos lá. Então, esse livro, ele é uma doutrina espírita, que fala sobre todas as questões do nosso dia a dia. Bom, lá no livro dos Espíritos, o Kardec questiona os Espíritos, né? Até esse questionamento aqui foi no livro Obras Póstumas, não foi no livro dos Espíritos, tá? Mas ele questiona os Espíritos sobre o que pensais da nova obra em que trabalha no momento. Isso sem falar em qual obra que ele estava trabalhando, né, com os Espíritos, na sessão mediúnica. E os Espíritos respondem: este livro é uma doutrina que terá considerável influência, pois estudando as questões capitais e não só do mundo religioso. Encontra nele as máximas que são necessárias também como prática das nações. Aurirá dele instruções excelentes. Se fizeste bem, enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista de interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muitos anos, os teus amigos de além do túmulo os arroteiam. Lança, pois, a semente que te confiamos, pois é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. É uma leitura talvez um pouco pesada, né, para a gente entender no momento, mas nesse sentido de que a gente saia da penumbra e dos nevoeiros intelectuais, eu acho que está bem claro, né? Então, nesse modo automático que vivemos no dia a dia, pode ser considerada essa penumbra, os nevoeiros intelectuais que nos cegam do que está na nossa frente. Isso então no livro Obras Póstumas, em 1864. Das leis naturais do livro dos Espíritos, Kardec também questiona os Espíritos, né? Na questão 614. O que se deve entender por lei natural? Ou seja, na época de Kardec havia muito questionamento sobre o justnaturalismo, se há uma lei natural que impera a todos ou se cada um pode seguir apenas a sua consciência. Então os Espíritos respondem que essa lei natural, então, é uma lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica que o fazer ou deixar de fazer, e ele só será infeliz quando se afasta, né, desta penumbra em si, quando se afasta da lei. Então ele é só infeliz quando se afasta da lei divina. Então, e o que impede uma pessoa de aprender as tais leis divinas? Alguém poderia me dar uma ajuda aqui? O que impede uma pessoa de aprender as leis divinas? O que impede? Livre-arbítrio. O que mais? Qual que é a diferença? Raiva, ódio, todos os sentimentos, né? Orgulho. Isso tudo? É isso aí. Então, todos esses fatores, né, impedem a pessoa de aprender sobre as tais leis divinas. Então, qual que é a diferença da lei que está escrita na consciência
de cada indivíduo, porque todos nós somos seres diferentes, né? Somos todos filhos de Deus, mas temos a consciência diferente do outro. Então, o que faz, né, de fazer se eu estou certo ou se a pessoa que está na minha frente está certa? O que faz dizer se um está seguindo a lei e o outro não? Bom, na questão 621 também, Allan Kardec questiona os espíritos perguntando onde está escrita a lei de Deus. E aí os espíritos respondem, na consciência. Isso pode trazer uma certa confusão para nós, né? Se a gente acabou de falar que a nossa consciência é diferente da consciência do outro, e as leis divinas estão na nossa consciência, então como que se dá isso, né? Como que se traduz? Então, visto que o homem traz em sua consciência qual é a necessidade, então, de eu ter um evangelho, de eu ter um livro prescrito para que ele possa conhecer as leis divinas. Então, os espíritos falam que todos os homens, ser humano, ele conhece as leis divinas, porém esquecera e menosprezaram. Quis então ele que fosse lembrado. Mais uma questão do livro dos Espíritos que fala qual que é o guia mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir como guia e como modelo. Alguém saberia dizer? Qual que é esse guia oferecido ao homem, né? Para servir de guia e modelo? Jesus. Demorou muito para possamos chegar a essa conclusão. Então Jesus é o nosso guia, porque ele nos passa todos os ensinamentos e é o nosso modelo do que é baseado nas suas atitudes que nós devemos viver. Então é um professor, né? É o mais sábio, é o que aponta o caminho, mas também é o exemplo, é o modelo de vivência das leis divinas. Então aqui nós temos três pontos aqui, três esferas, digamos assim. Nós temos a lei, que vem de Deus, nós temos um livro, né, que é o Evangelho, que é a nossa consciência também, que vem da nossa consciência, e nós temos um professor, que é o Jesus. E aí, a gente encontra alguns problemas nesse meio do caminho. Está tão claro para nós, é só seguir esses três pontos, mas a gente encontra alguns problemas. Bom, o primeiro é que nem todos tiveram a oportunidade ou a possibilidade de ouvir esses ensinamentos lá no tempo de Jesus, né? E então qual que é o entendimento da utilidade dessa doutrina espírita? Bom, eu posso já conversar com as pessoas que me rodeiam, eu posso pesquisar, tudo bem, mas eu não tive a possibilidade de ver, né, esses ensinamentos do tempo de Jesus. E eu tenho a possibilidade ainda, baseado no meu livre-arbítrio, de ignorar tudo isso, de subestimar tudo isso. Então são esses os problemas que a gente encontra, né, quando a gente esbarra, né, na crença das leis divinas. Mais uma questão que só para a gente fundamentar a nossa conversa, que é 627 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta aos Espíritos, né, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinos que os Espíritos dão? Terão todos a nos ensinar alguma coisa? E os Espíritos respondem, né? Jesus empregava a miúdo na sua linguagem, alegorias, parábolas, e na verdade, só trazendo um parênteses aqui, alguém sabe por que Jesus falava em parábolas também? Por que não era direto, né? Só falar o que tem que fazer, pronto. Por que ele falava em parábolas? Nem todos estariam prontos e aptos para entender, né? Então, o entendimento, assim como na nossa vida acadêmica, na nossa vida do trabalho, nós só conseguimos aprender algo quando nós estamos dispostos a aprender, porque nós vamos atrás, né? Então, não importa o quanto a outra pessoa faça um esforço para me ensinar, se eu não estiver disposto e se eu não entender quais são os sinais e todo o significado do contexto, eu não vou conseguir aprender. Então é por isso que Jesus sabiamente falava através de parábolas, para que houvesse então pessoas prontas a ouvir, prontas na sua curiosidade em si,
para absorver aquilo e acabar aprendendo. Bom, então Jesus entregava a Bíblia na sua linguagem, alegorias, parábolas, porque faltava falar de conformidade dos tempos e lugares. Faça no mister agora que a verdade se torne ilegível, inteligível para todo mundo. Muito necessário é aquelas leis que, explicadas e desenvolvidas, tão poucos são as que compreendem e ainda menos os que praticam. Então, alguns conheciam, alguns entendiam, e muito poucos são os que praticavam ainda. Então, é um processo. Né? Então, tudo isso é um marco desse vínculo da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. É a partir então de Kardec, quando ele entende que é necessário voltar aos textos do Novo Testamento, entendê-los e compreendê-los e explicá-los à luz da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita ou qualquer outra religião são apenas um instrumento, como a gente sempre fala, é a chave para tudo. Eu não posso acreditar que apenas entrando nessa casa, ouvindo as músicas, as palestras, tomando passe, eu vou conquistar a minha evolução moral. Né? É apenas um instrumento, é apenas a chave para tudo. E o que adianta uma chave sem ter uma porta para abrir? Então a gente precisa pensar sempre por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo todos os dias. Por que nós estamos aqui na casa sempre, toda segunda-feira, sem falta nós estamos aqui, né, salvo em questões de recessos. Por que a gente está fazendo aqui? Então cabe a cada um de nós refletir em tudo isso. Se nós estamos aqui, nós estamos buscando processos de melhoria, nós estamos sendo curiosos e não estamos contentes com a nossa situação atual, seja ela qual for. Muitos se conectam com a casa pelo amor, por um sentimento grande de gratidão, e muitos pela dor. Não é verdade? E todos nós, aqui já fazendo aquele gancho lá no início, estamos e somos iguais nesse sentido, porque nós estamos no mesmo ambiente, nós estamos dividindo essa relação, porque a gente precisa passar por esse exercício. Então, cabe a gente aproveitar esses momentos. Então, cabe a gente pensar no porquê de tudo. Saibamos entender que o porquê é o que transforma tudo. Então, quando a gente vem e se questiona, quando a gente se torna curioso, quando a gente levanta esses questionamentos, a gente acaba abrindo nossa consciência, o grau da nossa consciência para absorver mais questões. Bom, então por que a gente fala que o Evangelho é de fato um guia para a nossa evolução moral e intelectual? Assim, sendo bem prático, tá? São 28 capítulos do Evangelho. E Kardec, por ser tão metódico, como era chamado naquela época, ele organizou o Novo Testamento em sequência, onde do capítulo 1 ao 5 que fosse a base do Evangelho. Então são elementos iniciais da construção de tudo, do nosso entendimento da vida, da criação dos mundos, e para que servisse como elemento para a compreensão dos próximos capítulos. Então é bem estruturada essa questão do início então da base do Evangelho. Já do capítulo 5 ao 10 são as bem-aventuranças, né? Então é o processo de redenção. Então são espíritos já que atingiram já um conhecimento sobre esse grau inicial e já entendem de toda a base e já vão começar a dar um passo para ajudar os outros. Do capítulo 11 ao 17, em sequência, então, são exercícios diários para conquistar essas bem-aventuranças. Por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo. É um caminho, é um exercício para me atingir uma bem-aventurança. Amar o inimigo. Em que sentido que eu venho trazer isso, amar o seu inimigo? Como que eu posso amar o meu inimigo, amar aquela pessoa que me fez mal? Então eu só posso debater sobre esses assuntos quando eu já venho suprindo as questões iniciais e quando eu estou disposto a
subir um pouco mais o meu grau de consciência e nesse momento é que eu vou entender um pouco melhor e eu vou ajudar as outras pessoas que ainda estão na fase inicial. Então, isso do 11 ao capítulo 17. Do capítulo 18 ao capítulo 26 é a base já para a transformação da sociedade. Então a gente pode dizer que antes ali até o 17 era a construção dos mundos, dos seres, bem-aventurança dos indivíduos como si próprio, né, sua melhoria pessoal. Já a partir do 28, 27, aliás, é a base para a transformação da sociedade. Então é um mundo melhor para todos. É a temática da vida coletiva, que é aquela questão que a gente falou que somos todos influenciados e somos todos influentes, e também nos últimos ali, que são 27 e 28, é a forma que a gente se une ao Criador. E aí ele fala sobre o pedir e o obtereis, né, que é toda a nossa prece, é saber pedir, saber de que forma que a gente vai expressar nosso pedido, de que forma a gente vai nos conectar ao Criador. E também os guias, né, aliás, os modelos de prece para todas as situações. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu trouxe aqui, no final então, tem todos os modelos de prece para qualquer tipo de situação. Enfim, para brigas familiares, para desentendimento do trabalho, para desentendimento em relações afetivas, né, relacionamentos em si. Então tem lá no final do Evangelho todos os modelos de prece, como que você pode fazer para atingir tal coisa. Lembrando que isso aqui não é um guia que tu vai lá e lê essa prece e vai resolver toda a tua vida, né? Então, como eu já falei aqui, vou falar pela terceira vez, são processos sequenciais que depois de entender toda a construção dos mundos, a construção do indivíduo, né, as bem-aventuranças e essa redenção coletiva, né, que é base para a transformação da sociedade, que a gente chega nessa redenção final, que é a conexão com o Criador, e também as formas de prece, essa conexão com o pedir e obtereis, e os modelos de prece. Por isso que Jesus fala então que eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque é tudo. E o que isso tem a ver com os nossos dias atuais? Tudo, né? A gente vê palavras tão antigas que servem de forma tão atual. Então, a gente trabalha até hoje a nossa evolução moral, a nossa evolução intelectual, e quando a gente consegue entender tudo isso, nós nos tornamos mais empáticos, né? Nós temos mais empatia um pelo outro. Então, nós conseguimos também entender o nosso amor próprio, e amor próprio que a gente já debateu sobre isso, né? Eu até com outra palestra foi esse tema específico meu, mas eu queria trazer essa questão mais uma vez. Qual que é a definição de amor próprio para vocês aqui? Vocês saberiam dizer? Pode ser uma palavra, uma frase. Qual que é a definição de amor próprio? Autocuidado. O que mais? Autoestima. Faz parte, né? Isso é amor próprio. Amor próprio significa egoísmo, será? Narcisismo, né? Narciso? Será que significa isso? Às vezes a gente confunde, né? Amor próprio com egoísmo. Amor próprio, eu vou amar a mim mesmo, eu não estou nem aí para a pessoa que está do meu lado. A gente confunde, né? Quando a gente pensa assim, aí tem egoísmo. Então, amor próprio, se a gente for resumir, nada mais é do que se amar, se conhecer, entender sobre as leis divinas, entender sobre o meu processo de melhoria
entender o quanto ignorante eu sou e quanto eu posso aprender, quanto estou disposto a aprender, e me amar tanto a ponto disso transbordar e eu conseguir amar o outro. Faz sentido? Então, a partir do momento que eu me torno egoísta, eu já não entendo todo esse processo inicial. Eu não entendo toda essa questão da evolução moral, né? Eu não entendo aqueles capítulos ali do 5 ao 10 do Evangelho. Eu não consigo chegar sequer nas bem-aventuranças, né? De ser uma pessoa pura de espírito, no capítulo 11, se não me engano. Então, se eu não tenho isso, eu não consigo chegar no amor próprio. Então, tudo que eu faço, se o objetivo é o meu interesse próprio, não é amor próprio. Se é o meu interesse próprio, não é amor próprio. Então, amor próprio é amar tanto o outro como a si mesmo. É amar tanto o nosso inimigo como a si mesmo. E aí a gente entra naquela questão que a gente conversou, né? O quão difícil é pegar uma pessoa que nos ofendeu, que nos xingou, que nos proporcionou uma situação traumática. Como que a gente faz para amar essa pessoa? É um caminho que a gente precisa treinar muito e muito ainda, pois nós somos todos aprendizes aqui. E amar ao outro, amar o nosso inimigo, não significa que eu preciso trazer ele para dentro da minha casa e servir um café. Né? Significa que eu preciso praticar o perdão dentro do meu coração. Eu preciso estar tranquilo com a minha consciência de que aquela pessoa, ela tinha os motivos dela para agir de uma forma negativa comigo naquele momento. E que é o processo dela, é o processo que ela precisa passar. É como se fosse a comparação da escola, né? Eu também já falei aqui. Nossa evolução moral, ela é muito semelhante às séries, né? Da escola. Eu passei pela série inicial, eu passei pela pré-escola, passei pelo primeiro ano, segundo, e hoje estou no ensino médio, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Eu olho para aquela criancinha que está na pré-escola, ou na primeira série do primeiro ano, com desprezo, com rancor por ela recém estar naquela fase inicial. Eu não olho assim, né? Eu não olho porque eu sei que ela está passando por um processo que eu já passei, que eu já sofri, e que o tempo me fez aprender tantas coisas naquele aprendizado. Então, a gente precisa tentar trazer esse conceito para a nossa vida real. Se alguém erra ainda e que você acredita que aquilo é errado, a gente não pode concordar com aquilo, a gente não pode compactuar, mas a gente precisa entender. A gente precisa aceitar que cada um tem o seu processo, o seu tempo diferente, o seu caminho diferente, e que se a gente começa a julgar o outro por estar numa série inicial, ou anterior que a nossa, nós nos rebaixamos mais ainda, nós nos tornamos cada vez mais ignorantes. Então é exatamente nesse sentido. E aí a gente traduz o que a gente se propôs a falar hoje, que é empatia. Quando eu entendo que o outro errou, e eu sei que está passando por um caminho, eu tenho empatia por essa pessoa. Não quer dizer que eu vou concordar com tudo que ela está fazendo, mas eu vou entender. E, se possível, o máximo possível, eu vou tentar ajudar a mostrar o caminho dessa pessoa. A gente falou também aqui sobre caridade, né? O que é caridade? Alguém? O que é caridade para vocês? O que é caridade para vocês? Ajudar o próximo. Fazer algo ao seu semelhante, né, que esteja necessitado. Ok?
ela chegou no ponto chave do debate. Então, a caridade nada mais é do que fazer algo espontâneo, que seja tão puro e tão sincero, que parta lá do interior do nosso coração. E se a gente pensar nisso, nesse sentido, a caridade, ela já, a questão material, do alimento, do agasalho, do dinheiro, se torna tão pequena, né? Porque isso é apenas uma atitude, é uma ação. Pode ser refletida a caridade nessas ações, e é fantástico, né? É excelente quando isso acontece. Mas se não partir do coração, se não partir da sua verdadeira essência, e não for isso de bom grado, de bom coração, não é verdade. É benevolência, eu vou fazer algo bom, beleza, mas não é caridade. Então, a caridade é um sentido muito mais amplo do que a gente enxerga, do que a gente tenta fazer. Então, um pensamento positivo em relação ao outro já é uma forma de caridade. Se eu consigo pensar na vida que o outro está passando, nas dificuldades que o outro está passando, e eu me solidarizo com isso, eu sinto isso de coração, é caridade ou não é? Eu estou mandando algo bom para aquela pessoa, né? Seja um pensamento bom, seja uma palavra, seja um abraço, é considerado caridade. E aí, isso é empatia ou não? Então a gente entende que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma organização da doutrina espírita, né? Feita por Allan Kardec, que nos mostra de forma sequencial, passo a passo, como e o que a gente pode fazer para nos melhorarmos como pessoa, para nos tornarmos mais caridosos, para nos tornarmos cada vez mais amados, né? Isso no sentido do amor próprio. Isso reflete nas nossas relações, né? Reflete nas pessoas que a gente atrai para si próprio. Tem aquele ditado, eu acho que o Cláudio falou isso, né? Eu não vou sair pelos jardins caçando borboleta e aprisioná-las. Eu vou cultivar o meu jardim para que elas possam vir por conta própria. E o que é o meu jardim? Os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu tempo, né, que é o meu corpo, tudo isso. Gente, me fiz claro sobre esse entendimento, sobre a estrutura do Evangelho, sobre empatia, sobre amor próprio, sobre caridade. Certo? Alguém tem uma dúvida? Uma colocação? Das duas, uma, né? Ou não entenderam nada, ou entenderam tudo, se alguém pergunta assim. Alguém? Exatamente. Ele foi então catalogado por Kardec, né, de uma forma de sequência, então que a gente pudesse fazer um passo a passo, como a gente fosse estudar numa escola, digamos assim, fosse estudar na escola, chega na pré-escola e já tem lições do segundo ano, entende? Então o Evangelho nos traz isso, de forma de sequência, que a gente possa passar etapa por etapa, né, para que possamos conduzir esse processo de melhoria. E também na aplicação prática, né? A gente sabe exatamente o que tem para fazer, o que pode fazer, o que não pode, através do Evangelho. Então são tudo as noções assim mais, que explicam mais claramente. Por exemplo,
algo que pode ser confundido. Não lembro exatamente o título ali, me ajuda, Cláudio. Quando alguém lhe bater uma face, lhe apresente a outra, né? É isso? Não é? Então, quando alguém me bate numa face, vamos imaginar o sentido literal, se alguém me bate numa face, então, o Evangelho, a Bíblia, diz que eu preciso oferecer a outra face. O que isso significa? Será que eu preciso dar no outro lado do rosto para que a pessoa possa bater mais ainda? Significa que eu preciso mostrar para essa pessoa uma outra face daquela interpretação, daquela situação que ela está vivendo. Então eu posso mostrar para essa pessoa que não é exatamente isso. Não é só, o mundo não é só isso que ela está enxergando. Ela pode ampliar o seu grau de conhecimento, ampliar a sua visão e entender que a agressão pode não ser o caminho do desenvolvimento, né? E não deve ser o caminho do desenvolvimento. Então é nesse sentido. Então são tantas definições que a gente lê e às vezes interpreta errado. Como por exemplo, aqueles ditados do dia a dia que a gente fala, né? Nossa vida é uma só. Então eu vou aproveitar o fim de semana, vou derreter o calor porque é uma só. Então será que é realmente essa a definição de uma vida só, de uma passagem só terrena? A nossa vida sim é uma só, no sentido de essência, no sentido de espírito, né? Então nós temos várias passagens terrenas, mas o nosso espírito é um só, a nossa vida é uma só, o nosso grau evolutivo é um só, e a gente retorna aqui nesse plano terreno para cada vez mais, é um passinho a mais nesse degrau. E por isso que se a gente vai e volta, é uma só, nós somos sempre os mesmos. No intuito para cada vez ser melhor. Tudo bem. Em relação ao perdão e desculpa, né? A gente debateu isso no dia dos estudos, né? Qual é o texto da palavra perdão, o texto da palavra desculpa? Eu vejo como duas questões, né? Eu já chamo o Vitória para falar. Bom, a gente debateu então esses dias nos estudos sobre a questão do termo da palavra em si, né? Qual que é o texto do perdão e qual que é o texto da desculpa. E a gente atribuiu naquele momento ali a desculpa como uma reparação por um dano feito ali de forma impulsiva, talvez, né? E o perdão como algo mais intenso, algo mais profundo, né? Então a gente entendeu isso para ficar um pouco mais simples, tá? A questão do pedir perdão, né? Aí que é a questão principal que está em jogo. O perdão ele não tem que partir do outro. O outro não tem obrigação nenhuma de me perdoar. Não. A gente precisa se perdoar. Essa é a parte mais difícil. Pedir perdão, argumentar para outra pessoa, ela vai me entender, ela vai me perdoar. Então, se fosse tão simples assim, eu me tornaria bom em argumentos, né? E a pessoa conseguiria me perdoar. Então, não é nesse sentido. É no sentido da gente buscar o perdão lá no fundo do coração, em essência, da gente se sentir capaz de superar aquela situação, não esquecer, mas superar e ressignificar. Entender o porquê que aquilo aconteceu comigo ou entre nós e ressignificar isso em forma de aprendizado. Eu posso chegar para outra pessoa, quer dizer então que eu não preciso falar com outra pessoa? Eu preciso me reparar com aquela pessoa. Eu preciso mudar a minha face, né? Eu preciso que ela perceba a minha outra face, no sentido de me melhorar. Só que o perdão não está atrelado à aceitação da outra pessoa. Se ela não aceitar, não tem mais a ver comigo. Entende? Então é tudo baseado naquilo que a gente falou sobre caridade, sobre empatia, sobre amor próprio. É a essência.
é dentro de mim, autoconhecimento. Se eu consigo entender que o perdão está dentro de mim, eu consigo desmanchar essa pedra, eu consigo entender melhor. E se o outro ainda não tem esclarecimento para me perdoar, não precisa, mas se ele não tem esclarecimento para entender a situação, é o processo dele, que ele vai precisar passar por isso, ele vai precisar do caminho dele. E aí aquele processo que você fez já supriu, já deu aprendizado. Falou que eu só ia apresentar embora que se pratique, e peça perdão, embora que seja assim. Agora, se vocês querem esperando ser perdoado, na verdade, Aí já é interesse. agora, se você pede perdão, Deus primeiro aceita a tua culpa e pecado, o erro do outro, é do outro, e também ninguém erra sozinho. Em todas as relações, quando a gente termina uma relação, amizade, relacionamento, a gente costuma dizer porque o outro é a minha parte disso. Tem que ajudar, nós não nos queremos. Não se tem dois grupos, toda situação tem dois lados. A gente aceita o lado do Estado, não importa se o outro não entendeu o lado dele, a gente tem a situação, se perdoa primeiro, ele compreende os seus erros, compreende as suas falhas, procura remediar, primeiro consigo, depois com o outro, e depois se pede para o outro. Se ele tem a capacidade de levar na mesma moeda, na mesma intensidade, da mesma forma, beleza. Se não faça a tua parte, peça perdão, se perdoe. Tire como questão organizar a lição e se Eu acho que foi até que falou, Cláudio, não lembro, sobre a caridade, sobre. Se aplica ao perdão também. Se eu preciso me questionar se eu fiz uma caridade, então eu ainda não fiz isso. Eu ainda não fiz. Se eu preciso pensar se é caridade, não é caridade. É bom difícil, né? Eu achei interessante quando tocou no assunto de caridade, logo após tu ter tocado no assunto de amor próprio. Porque tu botando dessa forma, eu tiro por conclusão que caridade seria a expressão, seja lá qual for, verbal, intencional ou de atitude, seria a expressão do amor próprio. Concorda? Com certeza. Exatamente isso. Então, é nesse ponto que se difere muito do egoísmo, entende? Então, o fato de eu me amar tanto a ponto de me aceitar, de aceitar o outro, entender o outro, entender o processo que ele está passando, é que eu vou tentar ajudar. Perfeito que eu estou pensando. Exatamente isso aí. Quando eu me amo, eu amo o outro como ele é. Entendeu? Porque a gente se ama por inteiro. Tem aquele velho ditado, de todos os amores o próprio. Então, quando a gente se ama, a gente passa a entender o outro na sua magnitude. É um pouco daquilo que a gente falou. A culpa não é só do outro, a culpa é minha também. Então, a gente compreendendo as nossas falhas, nos compreendendo, nos amando, tal, com as virtudes e os defeitos, com o conjunto, com o universo que cada ser é. Eu aprendo a amar o outro, eu passo a ser ter mais compaixão, né? Ser mais compreensivo, empático. Tudo que foi falado. E por mais que a gente ache que as coisas não são de nossa responsabilidade, a gente precisa entender, então, como o Cláudio falou, que relação, se é relação, é no mínimo duas pessoas. Né? É no mínimo
seja o que for. Se tem uma só, pode ser a minha conexão, Deus, aquilo que eu acredito. Se eu não acredito em Deus, pode ser uma energia que eu acho que rege o universo, pode ser os meus pensamentos, mas quando tem duas pessoas é relação. Então, eu sou responsável por tudo aquilo que me acontece. E isso é muito difícil de a gente aceitar. Tem situações que nos tiram tanto do sério e que a gente nos julga tão inocente que a gente, ali na frente, a gente vai entender que ele também é responsabilidade. Só para ilustrar, a grande preocupação sobre o perdão, eu interpreto da seguinte maneira: não à toa Jesus falava em parábolas, porque muitos não estavam preparados para o entendimento que estava sendo. É como quando o milho se pôr, não é porque eu estou no nível superior do ensino, eu vou menosprezar quem está no prezinho, até a escola. Ele está no nível do entendimento. Então, quando nós pedimos perdão para alguém, esse nosso nível de entendimento seja extremo, para sabermos que esse pedido de perdão está vindo do nosso coração. E o outro talvez não esteja no mesmo nível de entendimento necessário para que haja o perdão dele para conosco. Então, ao invés de nós também enviarmos essa pessoa algo ruim, vamos dar a outra face a ele e ajudá-lo no entendimento. Isso aí. Mais alguém? Bom, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje, conversando com vocês, debatendo sobre temas, às vezes até tão simples, que a gente fala todos os dias, mas não raciocina muitas vezes. A gente entende, a gente conhece as palavras, a gente conhece as definições, mas a prática às vezes fica um pouco mais difícil. Então, eu quero agradecer a vocês por estar aqui nesse momento, por frequentarem aqui a nossa casa todas as segundas, e saibam que vocês são grandes responsáveis pela nossa BBB também. E que não é porque, repito, não é porque a gente está aqui na frente que a gente sabe algo a mais que vocês. A gente tem essa intenção de proporcionar esse raciocínio, essa fé raciocinada, e que todos nós possamos aplicar no nosso dia a dia, que nós possamos voltar para os nossos lares, sermos pessoas cada vez melhores, não o melhor do mundo, mas um pouquinho melhor a cada dia, que a gente possa chegar em casa e pensar um pouquinho que seja, expandir um pouquinho o grau da minha consciência e a nossa missão que já vai ter sido cumprida. Como eu gosto de trazer as questões práticas, a nossa prece no final vai ser um sentido mais prático também. Que nós estejamos sempre atentos a tudo que nos acontece no dia a dia, a todas as notícias que nos chegam, todas as mensagens pessimistas, todas as pessoas que chegam para falar com a gente muito negativo, sempre reclamando da vida, e que nós possamos estar cada vez mais atentos para esse tipo de situações, e que na medida do possível a gente possa mostrar para essas pessoas uma outra face, que a gente possa cada vez mais consumir conteúdos mais relevantes no nosso dia a dia, que a gente possa atribuir a nossa existência realmente ao Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente possa entender sobre as vezes, possa cada vez mais trilhar esse caminho de entendimento. E assim encerramos a nossa noite com